status de WhatsApp, no seu Facebook, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Então, deixa Deus te usar e compartilhe essa mensagem aí. Você que está aí em sua casa, você pode fazer isso agora, você também que está aqui, eu te dou essa colher de chá para mexer no seu celular e fazer tal coisa também. Compartilhe essa mensagem para que nós possamos alcançar mais vidas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Quero ler com os irmãos um texto que está lá em 2 Samuel, capítulo 12. Vou ler poucos versículos, vou ler do versículo 1 até o 31. É, na verdade, todo o capítulo de 2 Samuel, capítulo 12. Mas, daqui a pouquinho eu falo para os irmãos qual é o meu plano nesse texto todo que eu vou ler aqui. Mas vamos lá. Do 12, do 1 ao 31. Acompanhem comigo aí, cada um na sua Bíblia. Aqueles que não puderem, vão ouvir. O Senhor, pois, enviou... me perdoe. Capítulo 11. Capítulo 11. Isso aí já é depois que aconteceu o problema. Tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Ora, aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real. E do terraço viu uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Tendo Davi enviado a indagar a respeito daquela mulher, disseram-lhe: porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi mandou mensageiros para trazê-la, e ela veio a ele, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Quando fala-se imundícia na Bíblia, no Antigo Testamento, é o período de menstruação da mulher, tá, gente? Depois ela voltou para a sua casa. A mulher concebeu, olha só, ele se deitou com ela logo que ela terminou o período menstrual. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Deu ruim para Davi. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o heteu. E Joabe o enviou a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, este lhe perguntou como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desça à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo foi mandado após ele um presente do rei. Mas Urias dormiu à porta da casa real, com todos os servos do Senhor, e não desceu à sua casa. Ou seja, o plano de Davi deu errado. E contaram a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então perguntou Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E respondeu Urias a Davi: a arca e Israel e Judá estão em tendas, e Joabe, meu senhor, e os teus servos, meu senhor, estão acampados ao relento. E entrarei eu na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Como vives tu e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica ainda hoje aqui e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi convidou-o a comer e a beber na sua presença, e o embebedou, e à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com o servo do seu senhor. Porém, não desceu para a sua casa. E pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mãos de Urias. Escreveu na carta: põe de Urias na frente, onde for mais renhida a peleja,
retirai-vos dele, para que seja ferido e morra. Enquanto Joabe sitiava a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Quando os homens da cidade saíram e pelejaram contra Joabe, caíram alguns do povo, isto é, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe mandou dizer a Davi tudo o que sucedera na peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: quando estiverdes acabado de contar ao rei tudo o que sucedeu nesta peleja, caso o rei se encolerize e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem matou a Abimeleque, filho de Jerubazete, não foi uma mulher que lançou sobre ele, do alto do muro, a pedra superior do moinho? De modo que morreu em Tebés. Por que chegaste tão perto do muro? Então dirás também: morreu teu servo Urias, o heteu. E partiu, pois, mensageiro, e tendo chegado, referiu a Davi tudo o que Joabe lhe ordenara. E disse o mensageiro a Davi: os homens ganharam uma vantagem sobre nós, e saíram contra nós ao campo, porém nós os repelimos até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te preocupes com isso, pois a espada tanto devora este como aquele. Aperta a tua peleja contra a cidade, e a derrota encoraja-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, o chorou. E passado o tempo do luto, mandou Davi recolhê-la à sua casa, e ela lhe foi por mulher, e lhe deu um filho. Mas isso que Davi fez desagradou o Senhor. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite, e que nós possamos entender um pouco mais daquilo que o Senhor planejou para cada um de nós, daquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, irmãos, isso foi o que sucedeu nesse grande pecado de Davi, né? Davi, quando ele avistou Batseba. No começo da semana, eu acho que segunda-feira, eu até postei no meu status a frase que dizia o seguinte: nós temos que começar a falar menos de Golias e mais de Batseba, para que as pessoas consigam entender a verdade daquilo que está acontecendo no mundo. E por quê? Porque são dois adversários enfrentados por Davi. Tanto, não propriamente dito Batseba, mas a armadilha montada por Satanás para que ele caísse e fosse derrotado nesse pecado. A gente sempre fala do gigante enfrentado por Davi, do gigante que Davi enfrentou, que é Golias, e pouco fala desse pecado que cometeu Davi. Aqui são vários pecados descritos aqui: é mentira, é assassinato, traição. Então tudo isso aqui cometeu Davi neste texto. Por quê? Porque estava ali parado, prestando atenção na mulher dos outros, né? Então nós temos que começar a falar um pouco mais disso nas igrejas. Nós temos que começar a ensinar um pouco mais o povo sobre isso. A gente quer falar muito de vitória. Davi venceu Golias e tal, mas fala pouco desse tipo de derrota que ele sofreu, com medo possivelmente de afastar os irmãos. Mas aí a gente não afasta os irmãos da igreja, mas afasta os irmãos da presença do Senhor quando eles entram no pecado, porque deixam de achar que isso é coisa que passam a achar que esse tipo de ação, que esse tipo de coisa que aconteceu aqui é coisa normal. E não é normal. Isso não é normal o que aconteceu aqui. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E eu quero falar com os irmãos o seguinte: hoje eu vou tratar apenas de 2 pontos sobre esse texto. No mês passado,
o mês de julho, eu passei o mês todo conversando com a igreja, talvez não nos cultos, mas nas células. Aqueles que quiserem participar de nossas células, falem conosco, que nós podemos adicionar vocês à célula. Nós fazemos células, não podemos nos reunir por enquanto, mas estamos fazendo célula online. Tem sido edificante as células online. A participação dos irmãos aí tem sido muito legal. No mês passado nós passamos o mês todo falando acerca de João capítulo 15. Um texto muito esclarecedor acerca do ministério de Jesus. E esse mês eu vou falar, eu acredito que não consigo terminar todo esse texto hoje, então eu vou falar apenas de 2 pontos hoje. Eu vou falar especificamente da queda aqui. Eu não vou falar depois de como sucedeu, o que aconteceu depois disso aqui. Isso eu vou falar no próximo culto. Hoje eu vou falar disso que aconteceu aqui. E o que é o contexto da situação aqui? O contexto da situação, o fato é que a peleja não era nova. Eles já estavam guerreando há muitos tempos. E os adversários aqui, você pode ver aqui no versículo 1 desse texto, no versículo 1 e 2 desse texto, que tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, né? Então assim, os adversários já estavam sendo quase vencidos. Já tinha mais de ano que estavam guerreando. E os reis saíam à guerra no tempo da primavera. No tempo da primavera, em que não estava muito frio, não estava muito quente, os reis iam também para a batalha. Os reis que estavam com seu povo guerreando iam participar da batalha também. Aí, aqui, a gente pensa assim, não, a primavera é uma estação muito linda, a estação das flores, é uma estação que a gente se desvia o olhar para o ambiente, para algo que está à nossa volta, mas eu lhe peço o seguinte: não desvie o seu olhar para a primavera, não desvie o seu olhar para o que está bonito à sua volta, mantenha o foco. E essa batalha que eles estavam passando era uma batalha que estava quase vencida. Então eu venho aqui falar para os irmãos, qual é o primeiro ponto a ser entendido aqui nesse texto aqui? Davi estava no lugar errado. Davi estava no lugar errado. Ele devia ter ido com seu exército para a batalha. Ele não deveria estar ali no palácio. E olha, irmãos, quando eu falo, por exemplo, quando eu vou falar sobre Davi e Golias, quando eu vou falar do texto em que Davi enfrentou Golias, porque Golias, ninguém estava mais querendo enfrentar Golias. O exército estava todo retirado. Aí Davi chegou ali para servir alimento ao exército, que Davi não estava nem sequer em batalha. E Golias se levantando lá do outro lado, tem homem aí? Gritando para o povo de cá, tem homem aí. Davi ouviu aquilo lá e falou, vocês não vão fazer nada não? Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Como assim não tem homem aí? Eu estou aqui, tem homem aqui sim. E foi esse Davi que enfrentou Golias. Quando a gente vai falar de Davi e Golias, eu falo sobre Davi. Porque Davi é o homem da história bíblia. Aqui eu estou contando, 2 Samuel capítulo 11, eu estou falando do texto acerca de Davi. Eu não vou falar de Batseba. Eu não vou entrar aqui no porquê, afinal de contas, essa mulher casada estava tomando banho nua no pátio do palácio do rei. Estava no lugar errado essa mulher. Estava fazendo coisa errada, mas ela, tudo bem, eu não quero tocar nesse assunto agora não. Eu quero falar de Davi. Batseba estava no lugar errado? Estava. Serviu como uma arma poderosa de destruição de Satanás na vida de Davi? Serviu. Mas quem devia estar ligado na missão, quem era ungido de Deus, quem era chamado de Deus, era Davi. Era ele que tinha que prestar atenção nas armadilhas montadas por Satanás.
Naquela época, o Espírito Santo de Deus, ele habitava os reis ungidos pelos profetas, os reis que foram chamados por Deus. O Espírito Santo de Deus habitava nos profetas, sacerdotes, sumo sacerdote, e isso não de forma permanente. Então Davi tinha o auxílio do Espírito Santo de Deus para as decisões dele. E onde é que ele estava? Estava no lugar errado. Quando todos os reis estavam em batalha, está ali Davi, o homem que antes de ser ungido, o homem que antes de ser chamado, Deus já prestava atenção nele. Quando ninguém da casa dele sabia o que ele fazia, ele estava matando o urso, matando o leão, enfrentando o urso, enfrentando o leão no pasto para proteger as ovelhas de sua família. Uma pessoa que lutava com a sua própria vida para proteger as suas ovelhas. Esse homem mandou um exército para o campo de batalha e ficou ali, parado no palácio. Aí eu faço uma pausa nessa questão de Davi aqui e lhe pergunto nesse momento, meu irmão, minha irmã, e você? Você está no lugar certo? Você está no lugar que Deus pediu para você estar? Você está no lugar que Deus ordenou que você estivesse? Não estou falando especificamente de agora. Agora possivelmente você está na sua casa aí me assistindo, ou está aqui na igreja, presencialmente. Mas e aí, quais são os lugares que você está frequentando? Quais são os lugares que você está indo? Com esse corpinho lindo que Jesus chamou para ser templo dele. O que você está fazendo com o templo do Espírito Santo do Senhor? O que você tem feito na presença dos seus amigos? O que você tem feito quando ninguém mais está olhando? Porque Davi estava ali sozinho, caminhando pelo terraço do palácio, da casa real, olhando para o jardim. Aquela mulher, como diz aqui no versículo 3, uma mulher bonita. Coloca o versículo 3 aqui. Não, o 2, é no 2 que está aquela bonita, né? Aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real. E do terraço viu uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Está tudo errado aí. Davi estava no lugar errado, ela não estava no lugar errado, mas eu quero falar aqui do que foi chamado por Deus. Eu quero falar aqui daquele que foi alcançado por Deus. Não quero falar de Batseba, não. Viu a coisa errada? Infelizmente viu. Opa, isso aqui não é para mim estar vendo. Entra, chama os guardas, hein? Tem uma mulher tomando banho lá, manda tirar, fazendo favor. É isso que ele fez? Não. Aí eu pergunto, meu irmão, minha irmã, o que você tem feito para exterminar de ti e da sua vida os seus pecados? Aquilo que você sabe que está te levando para o inferno, aquilo que você sabe que está acabando com a sua vida, aquilo que você sabe que está levando você para a lama. É muito fácil a gente ler um texto desse aqui e julgar o irmãozinho Davi, né? Mas e nós? O que nós estamos fazendo para evitar que isso aqui aconteça conosco? De frequentar os lugares certos, de estar com as amizades certas. E aqui eu faço um ponto para vocês.
qualquer pessoa que faça de tudo, ou que te ajude a se afastar da presença do Senhor, eu falo com toda a propriedade, não pode ser chamado de amigo. Não é seu amigo, não é sua amiga. Eu vejo isso direto. A gente batalha, a gente ora, a gente conversa, e passa dias, passa tempo, e alcança a pessoa para Jesus. Só que é o seguinte, depois que a gente alcança a pessoa para Jesus, aquelas pessoas que viviam à volta, não tem problema você ter suas amizades. Eu não estou proibindo você de ter amigo, não. Só que o problema todo é que certos amigos, aquilo que você pagava antes, agora é de graça para você. Agora é gratuito. Não, vem que eu pago. Fuma esse baseado aqui que eu pago. Toma essa cervejinha aqui que eu pago. Hoje é por minha conta, só para te tirar da presença do Senhor. Pensa se isso é amigo. Pensa se essa pessoa quer te ver bem, te ajudando em seu pecado, te ajudando a te afundar. Porque quando você procurou Jesus, você sabia o que precisava mudar em sua vida. Você sabia o que era o seu calcanhar de Aquiles. E é justamente nesses problemas que o inimigo vem te afrontar. Onde é que está o seu olhar? Para o que, afinal de contas, você tem olhado? O que você tem visto? O que você tem pesquisado? O que você tem assistido? E hoje não tem nem como. Antigamente tinha aquele negócio de bloquear canais de televisão, tem senha. Por que colocar senha em canal de televisão? Todo mundo tem um celular na mão. Então o seu crivo, o crivo daquilo que você faz tem que ser você mesmo. E o Espírito Santo do Senhor te direcionando. Ó, isso não está certo. E vamos falar bem a verdade, gente. Vamos falar bem a verdade. Não me venha ninguém me dizer assim, eu pequei sem querer. Ninguém peca sem querer. Todo mundo sabe que está fazendo coisa errada. Todo mundo sabe que é errado quando está fazendo coisa errada. Até criancinha, de 1, 2 aninhos de idade, quando vai na geladeira, pé por pé, pega alguma coisa errada, e a mãe vira e se assusta. Alguém chega perto assim, chega na porta, o que você está fazendo aí? A pessoa se assusta já, nenenzinho, bebezinho, porque sabe que está fazendo errado. Desde novinho a gente sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe o que pega. Assim como Davi não deveria estar aqui olhando para esta mulher, deveria ter entrado, opa, se eu ficar aqui, eu sei que eu vou pecar. Ele devia ter falado isso para ele mesmo. É bonita demais, eu sei que eu vou pecar se eu ficar aqui, eu vou para dentro. A pessoa tem que se conhecer. Mas sabe qual foi o problema de Davi nesse texto aqui, irmãos? Sabe qual foi o problema de Davi? O que levou isso aqui a acontecer? É o ponto que eu quero seguir com os irmãos agora. O que levou Davi a cometer esses pecados todos descritos nesse texto foi a autoconfiança. Eu até pensei em colocar esse título na pregação de hoje. Autoconfiança é pecado? Ou cuidado onde você pisa, né? Foi uma batalha hoje para escolher o título da pregação. Cuidado onde você pisa também era um dos títulos da pregação de hoje, mas acabou ficando batalhas secretas, batalha invisível. Isso é uma batalha invisível, né? Autoconfiança é pecado? Claro que não, gente.
Nós devemos confiar no nosso taco, devemos confiar em nós mesmos. Só que essa autoconfiança não pode ser superior à confiança em Deus. A confiança em nós mesmos não pode ser superior à confiança que nós temos em Deus. E por que eu digo que um dos grandes problemas de Davi nesse texto aqui é a autoconfiança, a independência de Deus? Porque ele foi chamado para ser rei de um povo que estava em constante guerra, estava o tempo todo guerreando. E ele foi chamado para ser rei porque ele já fazia lá, escondido no meio do mato, enfrentando o urso, enfrentando o leão, para deixar que as suas ovelhas sobrevivessem. Desde o tempo de menino, Deus já estava de olho em Davi. E agora, como rei, venceu Golias, as perseguições todas de Saul. E agora, como rei, envia o exército para o campo de batalha e fica ali no palácio. Autoconfiança, independência de Deus. Ele achou que a guerra já estava vencida. Achou que não precisava orar mais. Achou que não precisava jejuar mais. Achou que não precisava mais buscar a Deus. Porque imagine você, irmãos. Você acha que se Davi tivesse orado, se Davi tivesse perguntado para Deus onde é que ele deveria estar, Deus teria falado o que para Davi? Me diga. Você acha que Deus ia pedir para Davi ficar ali no palácio para mandar matar Urias e ainda ficar com a mulher de Urias? Claro que não. O plano de Deus para a vida de Davi é que ele estivesse guerreando em prol do povo. Se ele estava ali, é porque ele mandou o exército, mandou o capitão, mandou o general de sua confiança, mas sem perguntar para Deus. E esse é um dos grandes problemas que acontece conosco também. Vem para a presença do Senhor. Deus começa a resolver os problemas da vida. Deus começa a batalhar por nós. Deus começa a guerrear conosco. E a gente descansa. A gente pensa que o inimigo não é astuto. Como o próprio Pedro falou em sua carta, ele está em derredor, rugindo como leão, prestando atenção em cada ponto, em cada detalhe. Uma olhada que você dá diferente para uma pessoa, ele, opa, é ali que eu pego ele. Autoconfiança, independência de Deus, comodidade. Deus abençoe sua viagem, meu irmão. Independência. Tem quanto tempo que você não pega a palavra de Deus para ler, meu irmão? Tem quanto tempo que você não tira pelo menos 10 minutos do seu dia para orar e falar com Deus? Deus, cuida da minha casa, cuida da minha família. Deus, está acontecendo isso e isso na minha casa. Mas não coloca problema na sua esposa, não coloca problema no seu esposo, não coloca problema nos seus filhos, não. Fala com Deus acerca de ti. Fala, Deus, está acontecendo isso e isso na minha casa. Qual é a minha contribuição para que isso esteja acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? Conserta a mim, Senhor. Para que depois eu possa ajudar no conserto dos outros, porque a gente é campeão, é mestre em apontar o dedo, em falar que o outro está errado e nunca ora por nós mesmos. Quando for para interceder por bênção, ora pelo outro. Agora, quando for para se consertar acerca de pecado, ora pelo seu. Para aquilo que está pegando em ti, para aquilo que está te desviando, para aquilo que está desviando o teu olhar, para aquilo que está te levando para o buraco. Pensa se você não está se tornando uma pessoa independente de Deus, que tem recebido vitórias, tem avançado, aí descansou. Não precisa mais participar dos cultos, não precisa mais orar, não precisa mais adorar, não precisa mais louvar.
Deus agora é quando der tempo. Foi isso que aconteceu com Davi. Ele devia estar batalhando, ele deveria estar na batalha, mas estava em casa, ocioso. E outro dia eu falei sobre isso aqui, sobre o perigo da ociosidade. Não sei se os irmãos se lembram disso. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículos 4 ao 9. Para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada por céus para vós. Olha só, ele está falando o que tem reservado para nós, mas aí ele vem, 5. Que pelo poder sois guardados, mediante a fé, para a salvação do que esteja preparado, para se revelar no último tempo. No qual exultais ainda que agora, por pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristado por várias provações. Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o outro que perece, embora provado pelo fogo, redunde pelo louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Eu acho que eu estou lendo o texto errado, mas está bom o texto aqui. A quem, sem o terdes visto, amais, no qual sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória. Agora coloca aí, esse aí é o 1 Pedro capítulo 1, né? Agora coloca o 2 Pedro capítulo 1. Pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, pela concupiscência que há no mundo. Olha só. E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Acrescente a vossa fé a virtude, a ciência. A ciência é o domínio próprio é a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Por quê? Vai lá. Porque se em vós abundarem estas coisas que eu acabei de dizer, fé, amor, piedade, perseverança, elas não vos deixarão o quê? Ociosos e nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem o 9. Pois aquele a quem não há estas coisas é cego, vendo o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Todas aquelas coisas do versículo 7. Fé, esperança, amor, acrescente, vai acrescentando. Por quê? Para que você não fique ocioso. Porque a ociosidade te torna infrutífero. A ociosidade, o ditado, velho ditado já diz, né, da vovó, da bisavó, da tataravó, da mãe, né, cabeça parada, oficina do diabo. Para que vocês não fiquem ociosos, pois a quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto. Aí ele termina o versículo falando, se esquece da purificação dos seus pecados, fica ocioso, não consegue mais enxergar o que Deus está fazendo. Eu falei disso semana passada, e se esquece do que Deus tem feito. Está aqui no versículo. Se esquece que Deus já te livrou dos seus antigos pecados. Se esquece do que Deus já fez por ti. Se esquece do que Deus tem feito. E é isso que aconteceu com Davi. Davi se esqueceu por que ele foi chamado. Deveria estar na batalha, deveria estar guerreando, e estava em casa. Se tornou uma pessoa ociosa, ocioso, parado,
começou a pensar besteira. E pior do que pensar besteira, fez besteira. Vamos tomar cuidado, meus irmãos. Aí o que aconteceu? Voltando lá para o texto, 2 Samuel, né? 2 Samuel capítulo 11, versículo 3, aí coloca o versículo 3. Coloca o 2. O 1 mesmo. Davi enviou Joabe. E acaba acontecendo isso. A gente começa a procurar pessoas e buscar pessoas para lutar as nossas batalhas. Dentro da ociosidade, dentro da independência, a gente começa a se encontrar também de uma maneira em que a gente não tem mais vontade de lutar. Ou se tem vontade de lutar, não se acha mais capaz de lutar. Tem gente que acha isso, que não tem mais capacidade de orar pelos seus filhos, de orar pela sua esposa, de orar pelo seu esposo, de orar por sua família, por sua casa. Tem gente que tem que procurar pessoas para lutar as suas batalhas, como Davi fez aqui enviando Joabe. A gente se torna infrutífero ao ponto de desanimado ao ponto de ter que ter pessoas para lutar em nosso lugar. E aqui eu quero caminhar para o fim, para falar com os irmãos. Talvez você tenha se sentido assim. Talvez você tenha se sentido sem força para lutar. Talvez você ache que você não tem mais capacidade de lutar as suas batalhas. Talvez você não se ache mais digno de orar e falar com Deus. Talvez você não se ache mais digno de ajoelhar diante da presença do Senhor. Mais à frente eu vou falar sobre isso. No próximo domingo eu vou falar sobre isso. Como foi a recuperação de Davi. E por que, afinal de contas, Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, diante de tantas as coisas. No domingo que vem eu vou falar sobre isso. Mas hoje eu quero falar com você sobre isso aqui. Que chegou o tempo de você sacudir a poeira. Chegou o tempo de você começar a falar não para os seus erros. Chegou o tempo de você começar a falar não para os seus pecados. Chegou o tempo de você erguer os seus olhos para o céu e falar assim: Deus, eu quero estar contigo, o Senhor está comigo. Pode ter certeza, meu irmão, Ele está contigo. Só que Ele não está contigo no teu erro. Muita gente, quando a gente fala sobre... para justificar o erro, para justificar o pecado, agora virou moda, né? As pessoas saem da igreja e falam que a igreja está julgando e que ninguém pode julgar, porque Jesus não condenou Maria Madalena, uma mulher de má fama, uma pecadora e tal, mas só que Jesus falou com ela assim: olha, ninguém te atirou pedra em você. Mas qual foi a frase final que Jesus falou para aquela mulher? Alguém sabe me dizer? Vá e não peques mais. Obrigado, meus irmãos. Vá e não peques mais. Jesus amava sim aquela pecadora, como ama eu e você, pecadores. Mas Ele não ama o nosso pecado. Não tenta imputar isso a Jesus. Não tenta nos dizer que Jesus ama o seu pecado e ama você do jeito que você é. A palavra de Deus diz: vinde como estais e não fique como estais.
É tempo de você deixar para trás o seu erro, o seu pecado, aquilo que tem acabado com a sua casa, com a sua família, aquilo que tem acabado contigo, que tem te levado à depressão, que tem te levado à ansiedade, que tem feito você perder o seu sono. Porque não é esse o plano de Deus para a sua vida. Não é isso que Deus planejou para você. Assim como não foi isso que Deus planejou para Davi. Se ele tivesse orado, tivesse falado com Deus, ele não estaria ali naquele lugar, ele estaria batalhando. E aí eu digo para você, meu irmão, minha irmã que está aqui ou que está me ouvindo em sua casa, não pare de batalhar, não descanse, não se torne um cristão ocioso, independente, que toma suas próprias decisões sem perguntar para Deus. Cuide-se, cuide. Talvez você esteja sem força. Quando chega algum problema, você pede para alguém lutar por ti. Quando chega algum problema, você sempre tem que procurar alguém. É hora de erguer a cabeça. É hora de parar de dar lado para Satanás. É hora de deixar para trás as armadilhas que ele tem plantado. E você sabe quais são as armadilhas que estão sendo plantadas na sua vida. Você sabe onde é perigoso você pisar, mas você está morrendo de vontade de pisar. Você sabe o que você está olhando que você não deveria olhar. Você sabe o que está fazendo que não deveria estar fazendo. É como se tivesse uma armadilha e uma placa reluzente escrito armadilha, piscando, e você indo para o lado dessa armadilha. É tempo de voltar, é tempo de se consertar, é tempo de falar com Deus. Fique de pé que eu quero orar com vocês, meus irmãos. Os irmãos estão de máscara na igreja, então por isso que eu estou adiantando o culto, senão os irmãos ficam sufocados. É tempo de se reconciliar com Deus. É tempo de pensar naquilo tudo que está acontecendo em sua vida e orar. É tempo, irmão, que você talvez fazer aquilo que Jesus falou. Entra no seu quarto e em secreto, fala com seu pai em secreto, que em secreto ele vai te ouvir e vai te atender. Chora na presença do Senhor. Fala com Deus, mas de coração mesmo. Ele conhece o teu coração. Ele não quer palavras lindas, ele quer palavras sinceras. Fale com Deus. Feche seus olhos onde você está. Você que está aqui na igreja, você que está na sua casa, feche seus olhos nesse momento e fale com Deus.